A Guerra Fria, que muitos dizem que não acabou, parece estar mais acesa do que nunca. Trump e Putin agora brigam pelo controle da Venezuela, Nicolás Maduro e Juan Guaidó. O que vai sair dessa briga aí? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu vim trazer um assunto super importante para vocês, que é a questão da Venezuela, né? Novamente a questão da Venezuela, mas atualizando aí alguns acontecimentos que são bastante importantes, tá? Antes de a gente começar a falar sobre o vídeo, eu queria pedir, por favor, ó, nosso canal, galera, tá fazendo o maior sucesso de todos. Muito obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho que vocês têm tido comigo. E venho pedir um favor para vocês, por favor, compartilhar esse vídeo, compartilhar meu canal, porque eu quero ficar sempre aquecendo, né, sempre passando mais notícias aqui para vocês e passando um ponto de vista um pouco mais, digamos assim, científico sobre os acontecimentos do mundo, tá? Eu sempre tento fazer para vocês uma análise mais imparcial, é impossível, tá? Todo comunicador ele é parcial, porque ele é carregado de informações, sentimentos, valores, mas eu sempre tento passar da maneira mais imparcial possível para que vocês consigam ter, enfim, né, entender o que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, ó, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho e vamos fazer esse canal aqui chegar a... vai estourar isso aqui, belezinha? Obrigado mesmo, gente. Então vamos lá, ó. A Venezuela, como todo mundo já sabe, né, já fiz, aliás, inclusive alguns vídeos aqui para vocês. Se eu não me engano, há 3 vídeos passados eu falei sobre a questão do Nicolás Maduro, sobre a guerra na Venezuela, mas algumas coisas foram se atualizando, tá? Só fazendo um pequeno flashback sobre os acontecimentos. Uma crise econômica gigantesca. A gente tem a Venezuela hoje vivendo sim uma ditadura, o poder executivo controlado pelo Maduro controla também o poder judiciário, controla o exército, então os 3 poderes não são interdependentes, aliás, eles não são autônomos. A gente tem o executivo controlando o judiciário, isso já caracteriza uma ditadura. A gente tem o poder legislativo hoje controlado pela oposição. Na verdade, a oposição na Venezuela não é uma oposição nossa, imperialismo norte-americano, essas coisas. O Juan Guaidó, que é o que se autoproclamou, né, presidente interino da Venezuela, ele já foi visto várias vezes exaltando a figura como Simão Bolívar, tal. Ele é reconhecidamente um líder de esquerda, mas não uma esquerda tão bolivariana como a do Nicolás Maduro, mas sim uma social-democracia, digamos assim, tá? Um governo que tende a ser uma oposição ao que está aí no poder. Beleza. Recentemente, países bem importantes como Brasil, Estados Unidos, Canadá, América Latina praticamente como um todo, a Austrália recentemente também admitiu que o Juan Guaidó ele é o presidente legítimo da Venezuela interinamente até convocar novas eleições. Até aí, o que a gente estava acreditando, né? Que ia ter o Nicolás Maduro ia sofrer muita pressão estrangeira, o exército está do lado do Nicolás Maduro, iam começar as manifestações, o exército ia repreender essas manifestações e a gente ia ter a ONU, em conjunto com os Estados Unidos, né, principalmente, repreendendo o ferimento dos direitos humanos e colocando o Juan Guaidó como real presidente. Só que tivemos atualizações aí. O que aconteceu? Um grupo ali encabeçado por 2 países super importantes, aliás a Rússia, que tem uma aliança militar com a Venezuela, super importante. No comecinho do ano, a Rússia mandou aviões, mandou tropas para a Venezuela, até com uma forma de garantir a soberania do país, uma informação bastante importante. A China fez parcerias econômicas com a Venezuela também. O que acontece então? O grupo encabeçado por Rússia e China, mas África do Sul também, e olha que ponto importante, né? A Índia está um pouco excluída desse processo, mas os BRICS hoje, né, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, não formam mais uma unidade política como formavam há anos atrás. A gente tem o Brasil hoje muito mais pró-Estados Unidos, enquanto a gente tem Rússia, China e África do Sul muito mais pró formando um outro grupo ali, né? Mas fato é que eles falaram assim, nós, países aqui, China, Rússia e África do Sul, reconhecemos o Nicolás Maduro como representante real da Venezuela. E aí, a União Europeia mandou uma... que a União Europeia também estava meio assim, em cima do muro, sabe? Falava assim, não é legal isso que está acontecendo, a gente quer restabelecer a democracia, mas não falava quem quer apoiar. A União Europeia fez uma declaração. Nicolás Maduro, você tem 8 dias para resolver esse problema, abrir mão do poder e convocar eleições democráticas. O Nicolás Maduro respondeu hoje, União Europeia, quero mais que vocês se danem, tá bom?
O governo legítimo sou eu tenho apoio da China, que é a maior potência militar econômica que está crescendo hoje, e a maior potência militar, que é a Rússia, né? Obviamente, né? Seguido dos Estados Unidos, aí os Estados Unidos é maior que a Rússia, mas a Rússia também não deixa nada a desejar. Então eu tenho sim respaldo internacional. Quando a gente pensa em quem poderia resolver esse conflito, obviamente a gente vai pensar na ONU, no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Quando a gente fala de questões de conflitos assim, a gente sempre tem que pensar que existem os membros rotativos, tá, de 2 anos, mas nenhum deles tem poder de veto. O que realmente interessa é o Conselho de Segurança Permanente da ONU. Para a gente tentar entender quando que a ONU foi criada. A ONU foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Pensando no contexto geopolítico, era um momento ali em que os países aliados, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, estavam muito fortes. E são eles os membros do Conselho de Segurança Permanente: Reino Unido, França, Estados Unidos e a União Soviética, hoje a Rússia, né? A China entra na década de 60 ali, depois de um acordo com a União Soviética, tá? Mas enfim, o Conselho de Segurança Permanente da ONU, todos os países têm poder de veto. Então, se um deles falar que algo não vai acontecer, a coisa realmente não acontece. Eles são realmente os donos militares do mundo. Então, o que a gente tem hoje? A ONU, diretamente a ONU, vai fazer algum tipo de medida? Não, porque China e Rússia vão vetar algum tipo de intervenção, falando que o governo do Nicolás Maduro é sim legítimo. Do outro lado, a gente vai ter Estados Unidos, Reino Unido e França fazendo uma baita pressão, mas como os outros 2 países vetaram, a coisa não vai acontecer. No final das contas, o que a gente percebe? Que Rússia e China estão observando ali, ó, só de canto de olho, para saber se algum tipo de manobra vai ser feito ali na Venezuela. Por quê? Porque se os Estados Unidos, em conjunto com a Colômbia, os outros países da América Latina, tomarem algum tipo de medida, mesmo sem Rússia e China reconhecerem, China e Rússia podem começar a tomar algumas medidas sem os Estados Unidos reconhecerem, por exemplo. A gente tem alguns pontos bem importantes, por exemplo, na Ucrânia. A Ucrânia hoje é um elo de ligação entre a União Europeia e a Rússia. A Rússia só não parte mais para cima da Ucrânia em alguns territórios, principalmente do leste ucraniano, porque sabe do tipo de retaliação que o mundo ocidental pode fazer. Agora, se os Estados Unidos fez algum tipo de manobra, a Rússia tem todo o direito de fazer também. Ou seja, galera, a Guerra Fria, na minha concepção, ela nunca acabou de verdade, tá? A Guerra Fria continua existindo. Lógico que não é mais uma Guerra Fria ideológica, é uma Guerra Fria socialismo contra capitalismo, mas é uma Guerra Fria em polos de poderes se formando. E a gente tem um polo bem forte dos Estados Unidos, União Europeia e agora Brasil, Israel, por exemplo, e outro polo de poder bem forte também, crescendo cada vez mais, que é o Putin e o Xi Jinping, ou seja, a Rússia e a China. De verdade, galera, obviamente, né, como cidadão, como pessoa, eu estou muito triste pelo que está acontecendo na Venezuela, uma situação assim lamentável, porque quem acaba sendo prejudicado, obviamente, é a população, mas como um cara que ama geopolítica, é muito relevante, é muito legal, interessante, tá? A gente vê esse tipo de manobra acontecendo. Por quê? Porque o Trump, ele não é idiota. Ele sabe que qualquer tipo de manobra que ele fizer na Venezuela, sem o consenso do Conselho de Segurança Permanente da ONU, China e Rússia vão usar como bode expiatório para tomar também as suas medidas. Duvido mesmo que tenha algum tipo de interferência externa, a não ser que esteja um caos violentíssimo ali na Venezuela, mas até então, galera, o que estava praticamente certo, né? Que o Nicolás Maduro ia sair do poder, com China e Rússia do seu lado, a coisa passa a não ser tão simples assim, ok? Xadrez geopolítico sempre se movimentando e sempre gerando uma série de coisas aí bastante importantes, bastante relevantes. Professor, por que China e Rússia são tão malvados assim e apoiam esse ditador que é o Nicolás Maduro? Não estou defendendo ninguém, tá? Geopolítica, a gente não pode ser tão maniqueísta, tá? China e Rússia apoiam ele, eu praticamente discordo do Maduro, né? Acho que já está mais do que da hora dele sair do poder, mas a gente não pode ver China e Rússia como países que estão querendo manter ditadura e os Estados Unidos, bonzinho, ele quer restaurar a democracia na Venezuela. Jamais, né? Se fosse assim, por exemplo, por que os Estados Unidos ele incentiva uma ditadura no Egito? Por que os Estados Unidos incentiva a ditadura na Arábia Saudita? Aí a Rússia e a China falam assim, tá vendo? Ó, os Estados Unidos incentiva aqui,
Eu, China e Rússia, eu quero a democracia para eles. Poxa, tadinhos. A Arábia Saudita podia sair o governo que está lá para colocar um governo democrático. Percebe, galera? Todas as grandes potências são hipócritas. O que elas querem nada mais é acumular capital, acumular renda e continuar explorando os outros países, infelizmente. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenham aproveitado. Qualquer tipo de dúvida, só mandar aí. E Guerra Fria não acabou e pelo menos no futuro próximo não vai acabar, beleza? De novo, galera, curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos junto aí, belezinha? Beijos, abraços e tchau. Até mais.